salve Ogum, salve o Amacê. A todos que olham, a todos que estão aqui, muita atenção, hoje é dia de Amaci. A todos que olham, a todos que estão aqui, muita atenção, hoje é dia de Amaci. Filhos de fé, respeitai o pano branco, Babalaô, prepara o seu banho santo. Filhos de fé, respeitai Pemba e Congá, dentro da lei vem saudar seu orixá. Saravá Ogum, tenho a cabeça lavada, fiz meu batismo na Umbanda, hei de louvar o meu guia. Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá, e hoje nós vamos falar sobre sacramentos na Umbanda. Mas a Umbanda tem sacramentos? Isso não é da Igreja Católica? Que estranho, né? Vamos falar então hoje, vamos conhecer e desvendar os mistérios do sacramento da Umbanda, completando assim o capítulo 6 do nosso segundo livro. E lembrando, mais uma vez, que você que está ouvindo esse podcast, se o seu dirigente tem opiniões divergentes a essa que nós estamos mencionando agora, acredite no que o seu dirigente fala. Ele está correto e nós estamos enganados. Vamos lá. Sacramento na Umbanda. O que seria o sacramento na Umbanda? Bom, toda religião possui uma forma de mostrar a sua devoção, a devoção de fé ao sagrado. E isso não é assim, diferente. Não. Todas as religiões têm, e a nossa Umbanda também tem esta peculiaridade. Mesmo porque a nossa religião é uma religião muito magística. Ela tem assim muitos mistérios. E isso deve mesmo por conta da sua essência, da essência da nossa religião, que cultiva o quê? Cultiva o amor a Deus, cultiva o amor ao homem e o amor à natureza. Então, ela se torna assim uma religião cheia de mistérios, cheia de magia, e dentro desses mistérios, desta magia, cabe também os sacramentos. O caboclo das 7 encruzilhadas, ele diz que a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. E quando ele nos coloca isso, ele quer dizer que todo espírito, seja ele qual for o espírito, mas se ele estiver praticando o amor a Deus acima de qualquer coisa, se ele estiver praticando a caridade, se ele seguir as leis divinas, ele é bem-vindo à Umbanda. Seja ele quem for, seja qual o seu método que ele vai usar. Ele pode usar um método de cura através de água, de vela, de rezas, orações, de ervas, até de marafo. Então, quando o caboclo das 7 encruzilhadas, que foi o primeiro, o precursor da Umbanda, diz que a manifestação Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade, é isso que ele quer nos mostrar. A Umbanda possui sacramentos muito próximos, muito semelhantes ao sacramento da Igreja Católica. Eles são baseados nas leis do cristianismo. Na nossa Umbanda, temos como sacramento o batismo,
que tem na Igreja Católica. Nós temos os casamentos que possuem na Igreja Católica. E nós temos os funerais, que também possuem na Igreja Católica. Mas não são só estes os sacramentos que nós possuímos. Existem outros que já são mais assim focados no preceito umbandista, como por exemplo o amaci, como a confirmação, a feitura, a coroação. Estes, por sua vez, depende da orientação do dirigente da casa. Nem todas as casas adotam estes rituais. Podem ser adotados parcialmente. Existem casas que adotam, além destes, outros rituais que nós vamos ver mais para frente. O mais importante é saber que sacramento é o juramento, é a conjuração, são os ritos sagrados que são instituídos por Jesus para confirmar ou para aumentar a graça da fé. Nós temos que entender o que é, primeiro, sacramento. Sacramento é, a palavra por si só fala, é sacralizar. E o que é sacralizar? É dar um caráter sagrado a alguma coisa ou alguma pessoa. Então, sacramento é isso, tornar sagrado. Dentro da doutrina umbandista, o sacramento ocorre durante as sessões, durante os cultos religiosos. São cerimônias simples, muito simples. Porém, esta simplicidade, ela é muito rica. Com toda essa simplicidade, estas cerimônias nos trazem assim muita paz. Elas nos trazem muita vibração. São cerimônias alegres. São cerimônias dotadas de muito axé. Dentro destes sacramentos, hoje nós vamos falar especificamente de 3 deles: o batismo, o casamento e o ato fúnebre. Vamos nos ater a esses primeiro. Vamos falar alguma coisa dos outros, mas a princípio esses sacramentos. Lembrando que a Igreja Católica, além do sacramento do batismo, ela tem a comunhão, né? Ela tem a crisma, ela tem a unção dos enfermos, ela tem um sacramento que só é feito para o sacerdote, né? Para o padre, aonde ele recebe a outorga de padre. E tudo isso na Umbanda também tem, mas com nomes diferentes, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos falar do batismo, que muito nos interessa. O assunto essa semana até que não era bem esse, a gente só deu uma invertida por conta da apresentação do batismo que nós vamos ter aí na próxima semana. O batismo é realizado sempre pelo guia-chefe do terreiro, ou pode ser para adultos ou para crianças. E o batismo, ele é assim, ele não é só para os filhos do terreiro. O centro espírita, a casa, ela é um local religioso. E como ela é um local religioso, ela é aberta para qualquer pessoa de qualquer religião. Então, o batismo não é só para médiuns
da casa. Pode-se batizar o médium de uma outra casa ou alguém de uma outra religião. Porque nós estamos fazendo o que com o batismo? Pedindo a bênção de Olorum, pedindo a bênção de Deus para aquela pessoa que ali está. Se for criança, o infanto. Se não for criança, o adulto. Então estamos pedindo isso, não importa a religião. O batismo, ele é uma espécie de convênio, de promessa, de juramento com Deus. É aceitar os ensinamentos que Jesus nos deixou. É aceitar as leis divinas como meio de vida. É utilizado uma oferenda ao anjo da guarda na presença dos padrinhos. Se faz esta oferenda ao anjo da guarda. O batismo, ele é acompanhado por pontos cantados, por orações e por ativação dos chakras da pessoa que está sendo batizado, através da lavagem do ori. É usado também um pano branco. E este ritual, que é chamado pano de cabeça ou pano branco, é para potencializar a imantação do Eledá. Lembra do Eledá que nós estudamos? Isso, esta imantação do Eledá, para fazer a gente se interagir com ele. E logo em seguida vem o encerramento. E o batizando, ou o responsável pelo batizando, terminando o evento, se quiser pode fazer uma festa, um evento, não tem problema. Tá? No dia do batismo, não há consultas para visitantes. Geralmente, a casa não convida ninguém. Os convidados ficam por conta dos batizandos. Então a casa é destinada, esse dia é para o batizando. Eu quero trazer o meu primo para assistir o meu batizado. Ele pode? Pode. Ele vai passar em consulta? Não. Ele não vai ser assistido naquele dia, porque aquele dia a casa se fecha só para o batismo. Mas a minha madrinha de casamento, ela é evangélica, ela pode vir? Ela é muito bem-vinda na casa de Umbanda. A Umbanda não tem discriminação. Então, ela é muito bem-vinda. Se é da vontade do batizando ou dos responsáveis quando menor, ela é muito bem-vinda e todos são muito bem-vindos no batismo. O batismo umbandista, ele simboliza a apresentação do irmão ao orixá. Quando o recém-nascido é apresentado ao orixá, como uma aceitação fraternal. Mas espera aí, o orixá não conhece? Sim, o orixá conhece. O orixá não sabe? Sabe! O orixá conhece antes da gente. O orixá conhece antes dos pais. Então, por que eu tenho que fazer esta apresentação? Porque você vai sacralizar. Nós precisamos disso. O orixá não precisa. Somos nós que precisamos fazer esta conexão mais forte. Ele já tem conosco, mas nem sempre nós temos com ele. Para isso, nós temos que fazer estes sacramentos. Não é por conta dele, não. É por nossa conta. Somos nós quem precisamos. Quando o sacerdote, ele invoca as bênçãos de Deus para essa criança ou para esse adulto, os padrinhos, podendo ser 1, 2
podendo ser um casal, pode ser quantas pessoas quiserem, pode ser um irmão da casa ou pode ser um irmão fora da casa. Não tem problema. Este padrinho, ele está assumindo um compromisso diante do altar de Deus. Ele está assumindo um compromisso diante o Congá, que é um dos pontos mais energéticos que nós temos dentro da casa de Umbanda. E o compromisso é de que, na ausência dos pais desta criança, ou em um deslize do adulto, este padrinho ou estes padrinhos estarão lá para amparar aquele que está ali, ou seja, o seu afilhado. Ah, mas ele vai fazer papel de pai? Não. Ele vai fazer papel acima do papel de pai. Ele vai fazer papel de, além de pai, amigo, conselheiro, companheiro. Ele vai estar ali para todas as vezes que o seu afilhado necessitar. Por isso é feito esta oferenda ao anjo da guarda. Ah, mas espera aí que está confundindo a minha cabeça. Estamos falando muito em cristianismo, mas a Umbanda é uma religião cristã? Sim, a nossa Umbanda é uma religião cristã. Mas por quê que a nossa Umbanda é uma religião cristã? Eu pergunto a qualquer um de vocês que estão me ouvindo se conhecem um médium mais ilustre, mais potente que Jesus Cristo. Se ele veio e encarnou, ele é um médium em potencial. Então, nós não temos um médium até hoje de tanta afinidade com Olorum quanto Jesus Cristo, aquele que veio e encarnou. E é por isso que nós fazemos os preceitos baseados no cristianismo. Ah, mas a Umbanda tem Oxalá, a Umbanda não cultua Jesus Cristo, a Umbanda não é cristã. É? Pergunta pro Preto Velho. Pergunta pro Preto Velho. Pergunta então se nós não somos cristãos. Aquilo que o Preto Velho carrega muitas vezes em suas mãos, o terço, é um terço do Rosário de Maria. Qual o Preto Velho que não fala na Virgem Maria? Se eu estou ali pedindo as forças da mãe de quem? De Cristo? Então, se meu Preto Velho, ou melhor, se o Preto Velho que me acompanha faz isso, como é que eu posso dizer que eu não sou cristão? Nós somos cristãos, sim. Na nossa Umbanda, nós somos cristãos. Durante o batismo, utiliza-se a guia de Oxalá, representando todas as forças, todas as energias das linhas de Umbanda, todas as cores. Primeiro, e mais importante, porque o Oxalá é o orixá central de todas as cabeças. Eu não sei filho de quem que eu sou. Eu não sei se eu sou filho de Ogum, se eu sou filho de Inhansã, se eu sou filho de Iemanjá.
Eu comecei agora na Umbanda ou eu não sou umbandista? Eu não sei quem é o meu orixá de cabeça. Mas um orixá eu tenho certeza que é meu pai. Oxalá. Oxalá é o pai de todos nós. Oxalá é o pai de todos. Então, usa-se a guia de Oxalá. E ele, na sua infinita bondade, ele representa todas as outras linhas, tanto que a cor dele é branca. Se eu juntar todas as cores, eu vou chegar na cor branca. Então, Oxalá representa todas as linhas. Então, utiliza-se a guia de Oxalá. E esta utilização da guia é para atrair melhor as energias para o batismo daquela criança, o batismo daquele espírito. E as energias de paz, as energias de fé. Mas o que eu estou tentando passar, né, para todos que estão ouvindo, não são palavras minhas, não. Isso aí é um estudo feito e vocês vão encontrar isso no livro de Umbanda Caminho da Luz, de Paulo Newton de Almeida. Inclusive na página 216 ele fala exatamente este trecho que nós falamos agora. Bom, só para nós fazermos um apanhado geral, o batizado na Umbanda é baseado no ritual cristão e a Umbanda batiza de uma forma um pouco diferenciada dentro do ritual. É um ritual de apresentação, é um ritual diferente do batizado do católico. E o batizado católico, ele é um tipo de exorcismo em que o sacerdote retira o demônio que habita na criança em decorrência do pecado original. Houve uma concepção carnal e aí nasceu-se a criança. Dessa concepção houve um pecado original e aí é feito o exorcismo, a retirada desse suposto demônio da criança, tá? Na nossa Umbanda não é assim, tá? Na nossa Umbanda não existe este exorcismo, porque primeiro a gente não acredita em demônio, né? Não existe demônio, né? E nem pecado original. Na Umbanda não tem isso. Dentro da Umbanda, o batismo tem por finalidade apresentar aos irmãos em Oxalá. Outro fato interessante, no batismo das crianças dentro da Umbanda, é quem realiza esse batismo. Apesar de sofrer influência direta do cristianismo e do ritual de batismo do cristianismo, na Umbanda, a realização do batismo não se dá pelo sacerdote. Não é o sacerdote que faz esse batismo, não é o dirigente, não é o pai de santo. Em algumas casas é chamado de cacique, não é o cacique que faz esse batismo. O batismo na Umbanda, ele é feito diretamente pelas entidades da linha de Preto Velho. E aquele Preto Velho que acompanha o sacerdote da casa que faz esse batismo. Neste momento, temos a certeza de que as entidades em que escolheram acompanhar aquela criança, aquela pessoa, ou mesmo aquele recém-nascido, estão ali, presentes, acompanhando todo o ritual do batizado e trazendo para aquela pessoa, para aquele ser humano, para aquele irmão, para ele, aquele filho, todas as benesses necessárias. Para o batismo, são usados alguns elementos. E esses elementos
cada entidade tem a sua preferência, né? Os mais comuns, os mais utilizados e os que são utilizados aqui na casa de oração Pai Oxalá é o fogo, a água, a pemba, as velas, quando criança, a figa, os óleos essenciais e um raminho de erva. Vamos lá. Vamos ver para que serve cada um desses elementos. O fogo. O fogo, ele tem a representatividade através da vela. O fogo tem a sua força destruidora, destruindo as energias negativas próximas daquele recém-nascido, próximas daquele que está sendo batizado. Mas também o fogo tem o fator de potencializar a luz, traz essa potência. Ela traz a potência da proteção da luz divina sobre o batizando. E não podemos esquecer de forma alguma que o fogo é uma ferramenta e um ato de Exu. E sem Exu, não fazemos nada. Tudo começa por Exu. Água. Para que usamos a água no batismo? Nós somos compostos principalmente por água. Este elemento representa também a vida, a mãe de todas as cabeças, e tem o seu domínio ligado à água. Não se vive, não se germina nada se não tiver água. Não se limpa, não se banha se não tiver água. Não se vive se não tiver água. Além desse elemento ser um excelente condutor de energia cósmica aqui na Terra. Ela conduz essa energia positiva e as benesses das entidades. O preto velho, a preta velha, que está realizando o ritual, ordenam a direção do recém-nascido através da água. E lhe faz o banho de cabeça, o banho do ori. Esta erva, que também é usado um ramo de erva, e este tem a finalidade de devoção. Ele é votivo. E ele traz, cada entidade trabalha com uma erva diferente. E durante o batizado, cada preto velho, cada preta velha, realiza as suas mirongas, as suas mandingas, que vão fazer ali uma proteção. Vai ser uma mandinga protetora com a erva que ela escolheu. A pemba. Por que se usa a pemba? A pemba, ela é sagrada. A pemba, ela é a conectividade. A pemba é o registro. A pemba é a caneta do astral. De forma magística, ela abre e ativa as potencialidades e as benesses necessárias do plano astral para com a Terra. A figa de Guiné, a figa, naquela madeira Guiné, tem por finalidade a proteção do bebê nos seus primeiros dias de vida, até o seu primeiro ano de vida. Esta figa de Guiné, depois de consagrada
no batizado, ela deve ser colocada ou ali dentro do travesseirinho do bebê, né, ou na cobertinha do bebê, para que a criança possa ter assim um sono tranquilo, um sono mais sossegado. Aos olhos do preto velho, nenhuma criança vai ser desprotegida, nenhuma criança vai pegar olho gordo. E toda vez que uma criança tiver entristecida, amuada, chorosa, traz ela para o preto velho. Traz ela. Quem tem filho pequeno sabe disso. Basta o preto velho colocar no colinho, pegar a figa, pegar a erva e começar a sua santa reza, a sua santa mironga. A criança sai de lá outra pessoa. Os óleos. Vamos ver para que serve o óleo essencial. O óleo essencial, ele traz a unção, a consagração a Deus. Tudo que se unge com óleo sagrado está sendo também sacralizado, está sendo sagrado. E aos olhos de Deus, nós somos sagrados. Nós temos que tomar conta do nosso corpo e do nosso espírito, porque nós somos filhos do mais sagrado que existiu, Deus. Após a realização do rito do batismo, a vela que está ali com o padrinho, que ele está segurando, será apagada e será entregue à mãe ou ao batizando quando maior, que vai ser guardado. Deverá manter aquela vela guardada e ela será acesa quando houver qualquer dificuldade com aquela criança, né? Então ela vai ser acesa e a mãe vai fazer uma oração e pedir ao anjo da guarda. E quem é o anjo da guarda? Nós temos anjo da guarda na Umbanda? Nós temos mais um espírito que nos acompanha? Nós temos sim. Nós temos o nosso anjo da guarda. Nós temos os nossos guias espirituais. O que muitas religiões chamam de divino, outras chamam de anjo da guarda, nós chamamos de guias. São os nossos mentores, os nossos caboclos, os nossos pretos velhos. Então, esta ligação que nós temos com o nosso anjo da guarda. Quem é o anjo? Anjo da guarda, o anjo que nos guarda. Claudina tem um anjo que é Exu. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Então, estes são os nossos anjos da guarda. Esses são os nossos guias. E o nosso grande Pai pode interceder por aquela criança, por aquele batizando, através do anjo da guarda, através das nossas entidades, dos nossos guias, e que possa facilitar esta conexão, vai se usar o quê? A vela que foi consagrada diante o Congá. A vela que foi consagrada diante o nosso maravilhoso altar de Umbanda. E assim conhecemos um pouquinho sobre o batizado. Vamos conhecer um pouco sobre o casamento na Umbanda. O casamento é realizado pelo guia mestre da casa ou pelo sacerdote responsável pelo centro. No caso da casa de oração Pai Oxalá, o casamento é realizado pelo sacerdote, em companhia do guia da casa. Qualquer pessoa, mesmo pessoa não sendo umbandista, mesmo pessoa não sendo da casa, mesmo pessoa sendo umbandista, mas não sendo desta casa, pode pedir para casar-se na Umbanda.
e vai ser realizado da mesma forma. Mas o que é o casamento? O impulso que tudo cria, que tudo gera. Dizemos assim por uma analogia, a gasolina do ser humano motiva dois seres a se unir. E o que é que motiva isso? O que é que impulsiona isso? O que impulsiona duas vidas a estarem unidas em uma existência? Este impulso, esta gasolina, chama-se amor. Um casamento na Umbanda, ele, da mesma forma que o batismo, ele é muito simples. E quando a gente se fala em simplicidade, não falamos pobre no sentido material. Falamos em elementos essenciais. Nós trabalhamos com as 4 forças, então são esses elementos que nós vamos usar. A pobreza de material nunca foi um elogio, né? Então, é bonito a gente ver um casamento cheio de pompas, cheio de riquezas materiais, não tem problema. Até porque nós achamos bonito, mas não nos apegamos a isso. O casamento umbandista, ele é assim, algo magnífico, exuberante. Para e pensa. Num casamento umbandista, é possível sentir a presença não só dos encarnados, mas também dos encarnados. Daqueles que torcem verdadeiramente para a nossa felicidade. Para pensar uma coisa comigo. Imagina só que coisa maravilhosa. Na hora, olha que alegria, você poder se casar com o seu Exu entrando ao seu lado na cerimônia. Imagina, você entrar com o seu caboclo, você olhar ali, de repente você entra com o seu herê, e você olha no altar, quem está ali? O seu caboclo te esperando para te dar as bênçãos. Olha só. Você olha e vê nas mãos do sacerdote, junto com as mãos dele, guiando as mãos dele, você consegue sentir, perceber e enxergar a mão do seu preto velho, que conduz a mão do sacerdote para pedir as bênçãos. Perceba a beleza de um casamento dentro da Umbanda. O verdadeiro sentido de todo casamento é a união das duas almas. É deixar de ser parte para se tornar um todo. A união das forças, daquelas duas almas, dos dois espíritos. Um compartilhar sincero e verdadeiro, por vontade própria. O casamento não é apenas uma fundamentação humana, mas sim é uma função divina. É ter Olorum presente em seu casamento. Isso é fundamental para a saúde de toda a família. O casamento dentro da Umbanda tem por significado uma verdadeira e única aliança do casal com o plano astral. Digamos assim, um pacto de comprometimento total. Pois Eredumare é amor, é união, é bondade infinita.
E a bênção dele, a bênção de Deus, de nosso Pai Todo-Poderoso, fortalece esta união, fortalece esse casamento, mas fortalece não naquele momento, mas sim na realidade do dia a dia, e restaura com a sua força sempre que é necessário o amor, a paz, a união. Nós não podemos esquecer que os valores, as premissas, os significados de uma família é muito importante. E o papel do casamento é fortalecer este vínculo, esses valores familiares. Na Umbanda, todas as forças são voltadas para solidificar a união de um casal. Mas acima de tudo, é para sermos felizes. A Umbanda prega a monogamia. A Umbanda prega a fidelidade, o respeito entre o cônjuge, o respeito que eles têm ao amor de Deus. O bom casamento, ele é dinâmico, ele é agitado, mas ao mesmo tempo ele é harmônico. E o seu crescimento só pode ser alcançado com amor, com dedicação, com paciência e com maturidade. Agora, falando um pouco da parte legal dentro do nosso país, o casamento religioso umbandista tem o mesmo valor que o casamento religioso de qualquer outra instituição legalmente. Se o terreiro ele é regulamentado legalmente, pode-se fazer o casamento na instituição religiosa umbandista e registrar em cartório. Só a título de curiosidade. Vamos conhecer agora o funeral, o outro sacramento, o funeral. O funeral é realizado pelo sacerdote do terreiro e ele sofre algumas alterações de acordo com o tipo do falecimento e de quem é que faleceu. Se é um iniciado na Umbanda é de um jeito, se não é um iniciado na Umbanda é de uma outra forma. Mas sim, existe todo este ritual fúnebre dentro da Umbanda. Em nossos corações, nós devemos sempre ter a compreensão que o desencarne, por mais doloroso que seja, é um passo na nossa caminhada. É o passo final da nossa caminhada terrena, daquele corpo. E se faz necessário ter o maior respeito possível por aqueles que aqui ficam, pelos familiares. Então, num ato fúnebre de Umbanda, ele é muito sério. Ele é bonito, mas ele é muito triste também.
E quando o desencarnado, aquele corpo que está ali, aquela pessoa que passou ali, ele é um iniciado na Umbanda. É muito importante que se traga ou o seu sacerdote ou um sacerdote de Umbanda para fazer esta celebração religiosa. Porque, imagina só, como é que a gente iria se sentir se de repente a gente tivesse aí 20 anos dedicado da vida terrena a preceitos de fundamentos de trabalhos de Umbanda, e no ato dos rituais fúnebres, no seu desencarne, é chamado um pastor evangélico ou um padre para esta celebração. Certamente seria assim quase que uma ofensa à história e ao legado daquela pessoa. Seria até cruel, né, para aquela pessoa, se não fosse um umbandista que fizesse esses ritos. Se faz necessário um ensino e um entendimento para aqueles familiares que aqui ficaram. Já passamos várias vezes por este problema e tivemos vários ensinamentos de nossos irmãos iluminados, os nossos guias, as entidades de luz, que estão sempre nos amparando nessa caminhada e nos apoiando, né? Nos mostrando que o desencarne de um irmão, de um ente querido, não devemos nós, né, por entendermos e respeitarmos a dor de quem possa estar passando nesse momento, é assim, jamais, em hipótese alguma, termos sentimentos de raiva, de falta de aceitação. Esse sentimento de revolta que muitas vezes nos assola, né? A gente até diz assim, será que Deus pode levar você de mim? Isso irá prejudicar muito ao irmão que está se despedindo da vida terrena, que está desencarnando. Pois este sentimento, carregado de mágoa, de tristeza, de revolta, retarda a evolução, o avanço, atrasa a caminhada espiritual de quem desencarnou, mantém ele ligado nesse sentimento. Esse sentimento que o desencarnado ainda sofre, porque ele está muito próximo dos seus entes queridos. Sendo assim, se faz necessário o ensinamento, a ampliação da consciência, por mais difícil que seja este momento, que seja feito com a luz e a força do nosso grande Pai, de Deus Todo-Poderoso. Que seja feita sempre a vontade de Deus, pois só Ele é o detentor de toda a sabedoria. Cada casa, cada templo, cada barracão, seja lá como a gente chamar, né, tem os seus ritos, seus fundamentos para realizar o ato fúnebre. E nós respeitamos todos eles. Vamos agora passar para alguns rituais que fazemos aqui
na nossa casa em prol do irmão que desencarnou. Muitos desses ritos também não são à toa, né? Muitos desses ritos são extraídos de algum local. A maioria deles são indicações e orientações do chefe espiritual da nossa casa. Mas nós vamos encontrar no manual doutrinário, ritualístico, comportamental, umbandista. É um manual escrito por Lourdes de Campos Vieira e tem a supervisão de Rubens Sarraceni, que diz o seguinte, que se faz o cruzamento do corpo com a pemba ou o caixão, caso ele tenha sido lacrado. Faz então o cruzamento do corpo, cruza-se a testa, a garganta, as costas da mão, dizendo palavras para o irmão, o nome do falecido, e que neste momento ele está sendo cruzado, o seu corpo está sendo cruzado com a pemba branca sagrada, para que aonde ele estiver, o seu espírito fique livre de todos os resquícios materiais que ainda estão agregados nele, desobrigando-o a responder àqueles que fizeram este cruzamento enquanto ele ainda vivia no plano material, e com isso torna-o livre para que possa alçar o seu voo espiritual rumo às esferas superiores da vida. Na nossa casa de oração, na nossa Umbanda, além do cruzamento com a pemba, é feito a unção com alfazema e é limpo o ambiente com a nossa água, a sagrada água de Deus. É feito toda uma limpeza no ambiente, depois é ungido o corpo, é feita a oração, os pedidos daqueles que ali estão. Geralmente o sacerdote não está sozinho, ele carrega consigo alguns médiuns, e é uma hora muito importante, e neste momento aqueles que estão ali, que são médiuns da casa, também conseguem sentir as entidades e todo um fluxo energético que se faz enquanto está sendo feito esta preparação para o desencarnado se desligar. Em média, dentro do nosso horário, dentro daquilo que nós estipulamos como horas, leva aproximadamente aí, no mínimo 72 horas dentro do nosso horário de relógio, aproximadamente 272 horas para começar a ver o desenlace deste fio prateado. Existem irmãos que ficam anos ainda ligados por eles, mas aqueles que estão mais preparados, em 72 horas conseguem se desligar completamente e entrar no sono profundo e no tratamento. É por esse motivo que se faz o velório, né? Que se faz o cortejo muitas vezes. E aí pergunta-se assim, e a Umbanda é contra a cremação? E aí? Será que a Umbanda é contra a cremação? Ao nosso ver, não. Ao nosso ver, não é.
contra a cremação. Em alguns livros, nós vamos encontrar, até de uma forma radical, que não se deve cremar o corpo. Em outras, não. Na nossa visão, não é proibido fazer a cremação, desde que se respeite todos os preceitos, todos os tempos. Outra pergunta muito pertinente. Na Umbanda, se adota o critério de doação de órgãos, uma vez que este órgão foi destinado a mim, foi destinado ao meu corpo. Senão Deus teria dado para mim, para eu dar para o outro. Tinha me dado 2 coração, 4 rim, 4 pulmão, um sempre a mais para eu doar. Mas não, Deus deu uma quantidade para que nós pudéssemos viver. Mas a Umbanda prega a caridade e o amor. Então, a doação de órgãos é sim adotado na Umbanda. É sim. Se não fosse permitido pelas leis de Deus, então, como é que os médicos saberiam fazer esse translado de órgão? Como é que os médicos iam descobrir que seria capaz de fazer esse transplante? Se foi permitido por Deus, é porque não é ruim, é porque é bom. Imagina só uma pessoa poder enxergar com as córneas que você vai desprezar. Não estou dizendo que é para você tirar de você e dar para o outro. Não. É que você não vai usar mais. Seu corpo não vai usar mais. Não vai ser mais útil para você. Tá vendo essa blusa aqui? A hora que não me servir em mim, engordei e não me serve, jogo fora, dou para alguém. O nosso corpo é uma roupa que eu tenho que tomar muito cuidado com ela. Eu tenho que ter muita atenção com a minha roupa. A roupa que Deus me deu, mas depois que eu me desprender dela, eu vou jogar fora? Vamos doar para quem precisa, não é mesmo? Então, a Umbanda sim é favorável à doação de órgãos também. E tem órgãos que nós podemos doar em vida. Olha que lindo! Que o nosso próprio corpo produz. O sangue, por exemplo, nós podemos doar. A nossa Umbanda não tem restrição contra a doação de sangue. Mas dentro da Umbanda também, nós temos outros preceitos que eu disse para vocês, que um deles é o Amaci. O Amaci também é um sacramento. E o que é o Amaci? O Amaci é um ritual de lavagem da cabeça do médium, que já está desenvolvido. Este ritual, este Amaci, esta água, este produto que vai lavar a cabeça, são ervas com outros elementos e que consiste na preparação da vibração deste médium para incorporar o seu guia protetor na Umbanda, ao qual ele vai trabalhar, ao qual vai desenvolver cada vez mais o potencial mediúnico daquele filho do orixá ou daquele filho do guia. Lembrando que a mediunidade, muita gente fala de mediunidade, né? Nossa, eu sou um médium preparado. Eu estou um médium preparado. Nossa, eu sou um médium iniciante. Eu estou um médium iniciante. Pois bem, segundo os estudos,
E segundo as próprias entidades, nós não somos médiuns preparados. Todos nós somos médiuns iniciantes. E segundo as entidades, existem tantos mistérios dentro da mediunidade que eles, espíritos de luz, ainda são médiuns em desenvolvimento. Se eles são médiuns que estão aprendendo em seu desenvolvimento, quiçá nós, tristes mortais, sermos médiuns preparados. Então, tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer para melhorar a nossa mediunidade, a nossa conectividade com os nossos guias e nossos orixás. Outro sacramento é a confirmação. Esta confirmação, ela vai acontecer para médiuns com 21 anos de idade, 21 anos carnais de idade, e que já pertencem à Umbanda, né? Que já possuem o seu amaci. Depois nós temos a feitura. A feitura é um ritual de iniciação na Umbanda, que ela consiste em vários rituais de limpeza e tem também um recolhimento. Tá? Este recolhimento pode ser de dias, pode ser de horas, depende de cada casa. Nós conhecemos casa que fazem recolhimento até de 7 dias dentro de uma coisa chamada Casa do Orixá ou Camarinha, né? Depois nós temos a coroação. A coroação é para médiuns que já têm esta feitura e que possui uma missão. A missão mediúnica é aquilo que vai abrir as portas para que um dia, se assim for permitido por Olorum, e se for da vontade dos guias daquele médium, ele se torne um zelador de Umbanda, ele se torne um dirigente de terreiro, um pai no santo. Então, é assim, todo dirigente é coroado, mas nem todo coroado se torna dirigente. Ser umbandista é uma missão muito prazerosa, é uma missão iluminada, mas não é fácil. Muitas vezes é uma missão até de abdicar de algumas coisas. E ser dirigente de uma casa é uma missão muito mais difícil. E um dirigente, ele só consegue dirigir uma casa quando ele tem ao seu lado um grupo unido, um grupo coeso, um grupo que tem como determinação o amor, a simplicidade, a caridade e o desejo de ajudar aos irmãos. Quantos de nós saiu e falou: nossa, hoje está tão frio, hoje queria ficar na cama. Opa, peraí que eu tenho alguém me esperando, eu tenho um compromisso com o meu orixá, com o meu guia. Isto é Umbanda. Quantas festas nós deixamos de ir? Quantas reuniões com os familiares?
Então a gente procura de meios e modos, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho lá, né? Mas a gente está sempre na casa. E não é só no dia do trabalho, não. Não é só no dia do trabalho, não. São em outros dias também. Às vezes, um irmão te liga e fala, estou precisando de você agora. E o que você faz? Você encosta o seu prato de janta e vai assistir o seu irmão. E não é o dirigente não, viu? Não é o dirigente não. Às vezes, eu tenho mais intimidade com o meu irmão do lado do que com o meu dirigente. Então, eu vou lá e peço alento ao meu irmão. Todos esses rituais são realizados na casa pelo zelador. Em algumas casas são realizados pelo zelador e pela mãe pequena ou pelo pai pequeno. Na nossa casa, na casa de oração Pai Oxalá, nós não temos mãe pequena. Nós temos mãe grande. Nós não temos pai pequeno, nós temos pai grande. Aqui não tem nada pequeno não. Aqui é tudo muito grande. E todos nós estamos preparados, estamos sendo preparados para isso, para estarmos trabalhando juntos. Na nossa casa, em breve, nós teremos tabaqueiro. Então, esses rituais serão acompanhados pelo dirigente, pela dirigente, que é chamada de mãe pequena, né? Mas no nosso caso é a dirigente. É acompanhado pelo tabaqueiro. É acompanhado pelo cambono. É acompanhado pelos irmãos da primeira corrente mediúnica. Pelos irmãos da segunda corrente mediúnica. Primeira e segunda corrente mediúnica? Vamos estudar isso em breve. Beleza? E é assim que funciona. É assim que funciona o que nós conhecemos como sacramentos na Umbanda. Estes são os sacramentos que nós conhecemos na Umbanda. Vamos fazer um outro encontro para falar só sobre preceitos. Tá? O sacramento, ele é um preceito, mas existem outros preceitos que não são sacralizados. A gente se vê no próximo encontro, no próximo podcast. Fiquem na paz do Oxalá, que Ele nos acompanha, que Ele abra sempre as nossas mentes e nos deixe preparado para mais um dia de jornada, para mais uma aprendizagem. Axé, meus irmãos. Fiquem na paz de Oxalá.